Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação no conflito entre a Ucrânia e a Rússia para hoje, dia 10 de novembro de 2025. E vamos começar com a notícia de que o comandante da Brigada número 35 das Forças Armadas Ucranianas, da Marinha, foi preso depois de ter organizado uma condecoração dos seus soldados em território aberto à vista dos drones de observação da Rússia. E a Rússia, como nós sabemos, atacou esta concentração dos ucranianos e conseguiu causar perdas bastante elevadas. E por causa destes motivos, o comandante desta brigada foi preso. Vamos agora passar à situação no terreno e vamos começar pela direção de Zaporizhia, onde tivemos mais novidades. Aqui da aldeia de Stepnohirsk tivemos algumas fontes a referir avanços por parte das forças russas, e neste caso foram apenas fontes pró-russas, mas eu vou relembrar que nos últimos dias a Rússia tem vindo a efetuar uma ofensiva neste eixo aqui e muito provavelmente alguns soldados de reconhecimento e de sabotagem conseguiram chegar à principal linha de suprimento das forças ucranianas nesta direção e conseguiram cortar esta via logística. E parece que esta tática dos russos resultou e os russos agora parece que conquistaram uma boa parte desta vila nos últimos dias. Mas para já não temos provas visuais destes avanços, mas vamos continuar e vamos para a porção a leste desta ofensiva russa por parte de Zaporizhia e segundo o mapa que nós vemos aqui, temos um colapso da defesa ucraniana. Por exemplo, esta era a situação que nós tínhamos durante o dia de ontem, quando a Rússia terminou completamente a conquista da cidade de Uspeniivka, que é uma cidade bastante fortificada, e a Rússia, durante o dia de ontem, também completou a conquista das vilas de Rivne e de todos os territórios que se situam aqui. Portanto, a Rússia ficou aqui com uma frente bastante estável e algumas fontes, ainda ontem, referiram que os russos não pararam a sua ofensiva e começaram a avançar ainda mais. E já durante o dia de hoje, temos provas que os russos conquistaram totalmente as vilas de Nova e de Solotke. E portanto podemos ver aqui no mapa que foram avanços de cerca de 4,5 km numa direção e um avanço de cerca de 4 km na outra direção, no outro eixo. E vamos ver aqui os vídeos que os russos publicaram com estas conquistas. E estes vídeos já são habituais de nós vermos. Temos primeiro como os russos atacaram as posições ucranianas com bombas, com artilharia, também com alguns drones, e depois os russos avançam com a infantaria e conseguem estabelecer a sua presença e erguer as suas bandeiras em vários pontos. E portanto estas imagens todas são facilmente geolocalizadas no mapa, temos bastantes episódios deste género e portanto a vila de Solotka caiu e a vila de Nova também sofreu. A mesma alteração também caiu nas mãos dos russos. O vídeo é bastante parecido ao anterior, onde os russos mostram inicialmente como estavam a preparar as posições ucranianas e depois temos, como é habitual, as bandeiras russas a serem erguidas em alguns pontos desta vila. Vou tentar apanhar aqui algumas destas imagens e, portanto, podemos ver e facilmente geolocalizar isto no mapa. Portanto, vemos aqui um colapso grande das defesas ucranianas em direção à cidade de Guliáy-Polha e eu pensei que a batalha da cidade de Guliáy-Polha fosse ser iniciada no início do próximo ano. Contudo, com estes avanços rápidos por parte da Rússia e tendo já algumas fontes, incluindo a fonte pró-ucraniana Deep State, que referiu que os primeiros soldados da Rússia já foram encontrados na aldeia de Rivanopilha, mas também na aldeia de Yablukova, podemos de facto referir que a batalha pela cidade de Guliáy-Polha vai iniciar muito mais cedo. E portanto, já durante os próximos dias podemos esperar que a Rússia estabeleça um controle sobre todos estes territórios que se situam dentro desta linha vermelha. E depois, com base no modus operandi dos russos, poderemos ter obviamente um semicerco desta cidade, não só aqui pelo norte, como também pela parte mais a oeste. E tudo vai acontecer como aconteceu com Pokrovsk, como Kupiansk e tudo o resto. Vamos avançar no mapa aqui da cidade de Veliko-Mikhailivka. Também tivemos mais algumas fontes, inclusivamente neutras, a revelar uma expansão do controlo da Rússia sobre aqueles territórios, contudo sem confirmação visual para isso. E agora vamos à direção de Pokrovsk e daqui
não tivemos nada de especial, tivemos mais algumas fontes, inclusivamente fontes neutras, a referir a conquista desta cidade por parte da Rússia, ou pelo menos 95% desta cidade, porque ainda possuímos aquelas casas aqui mais ao norte que ainda não foram conquistadas pelos russos. Mas obviamente já não estamos a falar de Pokrovsk, estamos a falar da cidade de Mirnograd, onde os russos referem que cerca de 2.000 soldados ucranianos estão neste momento cercados. Mas os ataques por parte dos russos continuam nesta direção e temos ali alguns ataques registados com bombas do tipo FAB. Mas eu vou relembrar que o objetivo dos russos não é destruir as forças ucranianas que neste momento situam-se neste território. O objetivo dos russos é ter vídeos que mostrem ucranianos a renderem-se às forças russas, porque isto vai ser uma vitória pessoal para Vladimir Putin que ele vai querer mostrar pessoalmente a Donald Trump. Portanto, isto não se trata bem de uma batalha pela destruição do inimigo, mas sim pela obtenção de imagens que mostrem a rendição dos ucranianos. Contudo, aqui a norte tivemos desenvolvimentos bastante importantes. Por um lado tivemos avanços dos ucranianos, mas por outro tivemos avanços por parte das forças russas. Vamos primeiro aos avanços ucranianos e eles nos últimos dias conseguiram conquistar totalmente as aldeias de Sukhetsk e de Zatishok. E tivemos um vídeo que comprova estes avanços dos ucranianos. E este vídeo foi publicado pelos russos a mostrar ataques que eles efetuaram às posições ucranianas. E portanto esta linha de árvores nesta configuração pode ser facilmente geolocalizada no mapa. E por isso o ataque deu-se naquele ponto ali. Nós podemos ver aqui esta configuração das linhas de árvores das quais eu estava a falar e por isso temos a prova que os ucranianos avançaram nesta direção e estão mais próximos de tentar desbloquear o cerco às forças ucranianas em Mirnograd. Mas vamos ver como a situação se desenvolve nesta frente, porque aqui existe uma grande linha defensiva por parte dos russos, que é composta por uma rede de trincheiras e de fortificações. E eu vou relembrar que há muito tempo atrás os ucranianos estavam muito perto de cercar as forças russas aqui em torno da aldeia de Novotoretsky, mas os russos conseguiram aguentar esta pressão por parte dos ucranianos e conseguiram defender as suas posições. Mas daqui ao norte, os ucranianos também têm vindo a efetuar uma pressão bastante grande e grandes contra-ofensivas neste eixo aqui, em torno da vila de Shachava, mais na porção oeste. E os russos até recuaram, segundo algumas fontes, de algumas posições aqui mais ao norte. Mas, durante o dia de hoje, afinal, a Rússia lançou mais uma contra-ofensiva e conseguiu recapturar algumas das posições a leste da vila de Shachava. E temos aqui um vídeo que comprova a presença dos russos, que foi publicado exatamente pelas forças russas, a mostrar como um soldado russo estava a limpar ali as posições ucranianas. E este vídeo obviamente foi geolocalizado e o autor do vídeo referiu-nos que se tratava daquela zona e obviamente nós comparamos as imagens e ajustamos o mapa. Continuando da cidade de Konstantinivka também não tivemos nada de novo, tivemos apenas uns ataques por parte da Rússia com bombas do tipo FAB, ali alguns pontos. Mas um vídeo que eu vos queria mostrar é especificamente este aqui que mostra o ataque por parte das bombas FAB dos russos enquanto um drone russo estava a sobrevoar este território. Que é um vídeo bastante curioso, não vemos isto a acontecer todos os dias e é bastante raro. Mas continuando, daqui de Chassivyar tivemos uma fonte neutra a referir um contra-ataque a acontecer neste momento por parte dos ucranianos, mais a sul desta cidade. Vamos ver como este contra-ataque vai se dar, mas é um movimento interessante por parte dos ucranianos para tentar parar o avanço dos russos na cidade de Konstantinivka e vamos ver nos próximos dias se temos a confirmação de avanços por parte dos mesmos. Aqui de Siversk e de Liman não tivemos nada de novo, por isso vamos avançar em direção à cidade de Konstantinivka. E aqui tivemos um ataque que foi efetuado pelas forças ucranianas contra as posições russas naquela porção da cidade. E isto apenas confirma a presença de soldados russos naquela porção do mapa.
Portanto, temos aqui alguns edifícios onde os ucranianos atacaram as posições russas. E estes edifícios, obviamente, são facilmente geolocalizados no mapa naquele ponto. E por isso, os ucranianos acabam também de confirmar que de facto existe aqui um semicerco às forças ucranianas, porque estão-nos a revelar que de facto existe a presença de soldados russos naquele território. Além disso, todo o movimento por parte dos ucranianos é visto pelos russos, porque existem drones russos às dezenas a sobrevoar aqueles territórios todos. Nós vemos estes ataques e serem efetuados diariamente aos soldados ucranianos. Continuando mais para norte, aqui de Kharkiv também tivemos mais algumas atualizações. Tivemos mais um ataque efetuado pelas forças ucranianas contra as posições russas e que de facto comprovam que a configuração do mapa para hoje, naquela localização, está correta e os russos possuem um controle forte da aldeia de Oradnia. Já de Vovchansk também tivemos algumas movimentações, alguns movimentos no mapa e tivemos mais avanços por parte das forças russas aqui na porção central, mas também aqui mais ao sul, e mais uma vez tivemos um vídeo publicado pelos ucranianos a mostrar um ataque efetuado aos russos naquela posição do mapa. Não vamos ver o vídeo por causa da violência, mas algumas fontes neutras continuam a referir mais avanços por parte dos russos e portanto podemos dizer que os russos estão mesmo prestes a finalizar a batalha e a limpeza total da cidade de Vovchansk e já durante os próximos dias ou as próximas semanas poderemos ter a conquista total desta cidade. E eu vou relembrar que o próximo alvo dos russos será a vila de Vilcha. E os russos já estão a concentrar bastante os seus ataques nesta direção, com bombas do tipo FAB, já a preparar as posições ucranianas. Vamos agora aos ataques mais importantes que tivemos durante a última noite. E vamos começar por um ataque ucraniano. Aqui a sul, no Mar Negro, utilizando um drone naval. E segundo algumas fontes, alguma infraestrutura do porto foi atingida naquela cidade ali. E a Rússia efetuou um ataque com bombas do tipo FAB a uma concentração de forças ucranianas mais ao norte da cidade de Kiev. E tivemos este vídeo que os russos publicaram a mostrar como um drone de observação conseguiu identificar esta concentração das forças ucranianas e depois eles atacaram-na não só com artilharia, mas também com bombas do tipo FAB. E para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor, deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.